Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre coaching e também o coaching para escritórios de advocacia e para advogados. Para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Alan Sato, que é advogado, executivo na área de infraestrutura, coach e também consultor na área de gestão de pessoas. Seja bem-vindo. Obrigado, César. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais para discutir um tema tão importante como o coach. Hoje em dia um tema que está em voga aí fora. Agradeço de antemão a FIB e a OAB de Bauru pela oportunidade. Nós é que agradecemos. E como o nosso tema hoje é coaching, eu vou direto ao ponto. Esta terminologia, na realidade, gera muitas dúvidas para os nossos telespectadores. E eu te pergunto já, o nosso primeiro questionamento, o que é coach? César, o coach, na verdade, ele advém de uma palavra, coach, que é uma palavra francesa, que significava carruagens. Carruagens que eram utilizadas em solenidades. A ideia do coach é exatamente essa. São estabelecidos dois marcos, o estado atual e o estado desejado. E o coach, que seria um técnico, um agente, ele opera como um facilitador para partir do estado atual e alcançar o estado desejado. Neste momento, nós temos a presença do coach, que é o técnico, que é o facilitador, e o coachee, que é o cliente, é a pessoa que pretende alcançar o estado desejado. Nesse sentido, há um trabalho estabelecido com um pacto que é firmado em dois princípios. O primeiro é de que a situação atual pode ser melhorada. E o segundo é que o coachee, ele entende que tem recursos e que consegue alcançar esse estado desejado de alguma forma. Há uma dedicação também do coachee no processo de mudança. Uma outra situação, as pessoas hoje dizem que se aplica muito o coaching na questão de gestão de negócios, na área de negócios. Qual é a diferença aí na realidade entre, ou na verdade, pode ser traçada aí uma relação entre o coaching e essa gestão de negócios? Sem dúvida, César. O que acontece é que o coaching, como uma ferramenta de desenvolvimento humano, ela viabiliza num primeiro momento uma ação sobre o indivíduo, de maneira que durante o processo de coaching, esse indivíduo acaba entendendo um pouco mais de si mesmo. Nesse processo de alcance de metas, do estado desejado, ele evolui e começa a conhecer os recursos que ele tem para poder lidar com as circunstâncias do dia a dia de uma forma melhor. Há um autoconhecimento muito poderoso nessas sessões de coaching. O que acontece é que esse indivíduo, no momento em que ele entra numa visão de negócios, nos relacionamentos corporativos, ele consegue, na verdade, ter uma ação, ele consegue se posicionar, formar alianças, cuidar melhor dos relacionamentos dele. E isso, sem dúvida alguma, gera resultados. A corporação, a instituição, ela ganha com isso também. Tendo um agente que se conhece um pouco melhor e que consegue empregar os seus recursos de uma forma mais eficaz. Ele usa as suas habilidades de uma forma mais eficaz. O coaching passa a ser uma ferramenta para isso, né? Hoje em dia, os grandes resultados das empresas, eles são formados com base em relacionamentos. A formação de alianças certamente é um fruto de um pacto que é pré-estabelecido entre um agente e sua equipe. Então, funciona em todos os níveis hierárquicos, tanto para baixo como para cima. Ele vai poder usar determinadas habilidades que ele conquista, que ele pode conquistar também nas sessões de coaching, para poder operar e gerar relacionamentos de resultados, né? Hoje em dia existe uma pesquisa da Fortune 500, onde parte das empresas que utilizam, ou melhor, das empresas que utilizam do processo de coaching, né, essas empresas norte-americanas, elas identificaram um resultado de 43% maior do nível de satisfação dos seus clientes externos. Ou seja, as relações bem estruturadas, as relações internas bem estruturadas,
acabam resultando em maiores resultados, inclusive no ambiente externo. Você disse agora, foi uma palavrinha que me chamou a atenção, as sessões de coaching. Você falou várias vezes, sessão de coaching, sessões de coaching. Isso me remete a lembrar da chamada terapia convencional aí, né? Sessões como terapia e tal. Qual que é a distinção aí entre o coaching e a terapia convencional? Essa é uma dúvida bastante frequente hoje em dia, César. As pessoas costumam confundir a terapia com o coaching. Eu acho que a pergunta é totalmente pertinente para trazer um esclarecimento nesse momento. O coaching, na verdade, ele se difere bastante da terapia convencional, né? Existe um coach, um técnico chamado Michael Hall, que também é formador de coaches, e ele distingue basicamente em alguns pontos o coach da terapia. O primeiro é que o coach ele não é um tratamento, ele é um processo de facilitação do estado atual para o estado desejado. A terapia já funciona num tratamento de traumas, um tratamento de situações passadas, ela opera no passado. Uma outra distinção importante também é a questão do equilíbrio. No caso do coachee, que é o cliente do coaching, ele está disposto a ser abalado em determinados momentos, a ter algumas das estruturas que já estão firmadas, abaladas para que ele possa transformar isso num fator de melhoria em determinada área da vida dele. No momento em que ele é provocado, ele tem as estruturas anteriores dele abaladas, ele consegue recompor isso de uma forma que seja útil para que ele alcance a meta dele. Já no caso do paciente de terapia, ele está buscando um equilíbrio. É exatamente o oposto. Ele busca um equilíbrio. Outra coisa é que o coachee, o cliente do coach, ele já se encontra funcional. No caso da terapia, o paciente ele busca ser funcional em algum momento. Então essas são diferenças gritantes. Outra questão importante também que difere o coach não só o coaching, não só da terapia, mas também de outros processos usuais de mercado, é realmente a questão do processo de coaching ser um processo de facilitação. A gente tem o mentoring, por exemplo, que é como se tivesse um guia. Nós temos também a presença dos consultores que oferecem e fornecem o know-how. Então são outras atividades que existem no mercado, mas e que também não se confundem com a prática do coaching. Outra questão aí, já que nós estamos falando de coaching e o nosso programa é voltado aí para esclarecimentos dos nossos telespectadores na área jurídica, e como estamos aqui dentro da FIB, a nossa faculdade, né, e questão aí do curso de Direito, eu te pergunto o seguinte: em que sentido ou como que o coaching pode auxiliar ou ajudar o recém-formado aí, que foi aprovado na OAB, que deseja se tornar advogado, ingressar no mercado de trabalho? Qual a importância do coaching para esse recém-formado que quer ingressar no mercado de trabalho? Bom, primeiramente, o coaching é um processo que envolve também uma bagagem de autoconhecimento. Então isso vai ajudar o estudante de direito já durante a sua graduação. Ele é um instrumento que pode ser utilizado já durante a sua graduação. De forma que durante a graduação, o estudante de direito, ele pode desenvolver, ele pode estabelecer uma meta a ser alcançada de uma área específica que ele quer alcançar, de uma área específica de interesse dele para atuação no direito, atuação na vida profissional. E durante o curso já ele dá alguma direção para isso. Certamente durante esse processo ele vai se autoconhecer melhor, ele vai captar recursos dele, da vida dele, que o ajudaram em outras experiências e vai trazer isso para essa nova experiência, viabilizando o alcance dessa meta. Então, esse período é o período durante a graduação. No período que ele se forma, nós temos as primeiras experiências, por exemplo, com entrevistas, que é um período muito comum. Então, ele vai se deparar com entrevistas de mercado, né? E no momento em que ele se conhece melhor, no momento em que ele tem uma certeza daquilo que ele deseja no momento, né? Então ele desenhou a carreira dele, ele pré-desenhou. No momento que ele tem um conhecimento disso, isso passa a ser uma força dele.
ele se conhece, ele se sente mais seguro. Ele também consegue mostrar para a empresa ou para o escritório de advocacia, não importa qual a instituição que está contratando, ele consegue mostrar o valor dele, porque ele se conhece dentro da empresa, dentro do escritório de advocacia, porque ele tem foco, porque ele sabe aonde ele quer chegar, ele tem uma maior noção para isso. E depois disso nós temos um terceiro momento, uma vez contratado, ele consegue se posicionar de forma muito assertiva, se posicionar com segurança, porque em algum momento também isso pode ter sido tratado, ou até mesmo durante as sessões de coaching dele, ele pode ter desenhado um fluxo também de desenvolvimento para a vida profissional. Isso vai viabilizar o quê? Vai viabilizar uma melhor entrega. E é isso que as empresas precisam hoje, entregas boas. Vai viabilizar a formação de alianças, vai viabilizar níveis de relacionamento melhores. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí. A Associação Filhos de Bauru conta com o patrocínio de Faculdades Integradas de Bauru, FIB, a faculdade que mais cresce em Bauru e região. Corpo Ideal Suplementos, os melhores suplementos você encontra em corpoidealsuplementos.net.br. Eletrogui, as melhores soluções com os melhores preços em materiais elétricos. Grande Bauru, acesse ônibus online e confira tudo sobre sua linha. Mister Ninos, restaurante e pizzaria, o melhor sabor. Beneficência Portuguesa de Bauru, há 100 anos cuidando da saúde de Bauru e região. Imagem Diagnósticos Médicos, sempre acreditando na vida. Dinâmica Construtora, Residencial Quinta Ranieri Gold, o sonho que sua família merece viver. E Nizam Materiais Esportivos, qualidade é Nizam. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. No bloco passado estávamos falando sobre coaching de alta performance para advogados e escritórios e para os profissionais em geral. E nós estávamos aí abordando a questão do coaching, na verdade, no que diz respeito especificamente à profissão do advogado, aquela pessoa que é recém-saída da faculdade, que quer se tornar advogado e passa aí na prova da OAB. Continuando nesta linha de raciocínio, nesse nosso debate, eu pergunto ao nosso convidado de hoje, Dr. Alan Sato, qual é, na verdade, a importância de se observar no coaching para aquelas pessoas que querem, na verdade, aí, ou estão pensando na contratação de, entre aspas, vamos dizer aí, um profissional dessa área para se tornarem, cada um na sua linha de atuação profissional, né? Porque nós, embora estejamos falando aqui da questão do coaching para o advogado, o coaching, como bem dito por você aqui agora, ele pode ser aplicado em várias profissões que existem no mercado de trabalho aí. Mas aquela pessoa, o nosso telespectador, vamos imaginar que ele está lá pensando em fazer um coaching, vamos assim dizer. O que ele deve observar, o que é importante ele observar na escolha do seu coach? Bom, César, primeiramente, o coach, o cliente, ele deve realmente se perguntar se ele realmente quer a mudança, o processo de mudança. Isso é essencial para começar uma sessão de coaching, começar o processo de coaching. Depois disso, ao buscar o seu coach, o seu facilitador, para isso já não existe uma cartilha, não existem pré-definições do que é melhor ou pior. O que eu aconselho neste momento é fazer a entrevista zero, é o que eu chamo de entrevista zero, que seria o primeiro contato entre o coach e o coach. Neste encontro que antecede as sessões de coaching, são estabelecidas regras de convivência, são estabelecidas também as diferentes expectativas.
ou pelo menos é estabelecido o alinhamento de expectativa, né? Então isso certamente facilitará o processo. Uma outra questão aí que pode surgir em termos de dúvidas para as pessoas que querem ingressar nesse processo de coaching é a seguinte: quantas sessões são? Como que ocorre isso? De que forma que esse processo ocorre? É uma sessão, 2, 3? Depende da pessoa, do cliente? Em relação às sessões, César, não existe uma cartilha para isso, né? Eu costumo trabalhar numa ordem aí de 6 a 12 sessões de coaching. Entendo que geralmente os meus clientes trabalham e geram resultados expressivos dentro desse número de sessões. Já ocorreu, no entanto, de clientes alcançarem resultados expressivos em 2 ou 3 sessões. E aí o processo realmente ele se encerra e todos nós ficamos felizes com os resultados. Essa questão das sessões é muito interessante realmente. E como nós estamos falando, e bem frisado aqui por você, o coaching na realidade é um processo. E na questão de processo, quais são as técnicas que são empregadas nesse processo, nessas sessões? As mais variadas, César. Não existe também uma ordem de, olha, para se tornar coach ou em determinada sessão você tem que aplicar XYZ técnica. Não existe uma regra hoje dessa no mercado, né? Eu, por exemplo, aplico técnicas de PNL, né, programação neurolinguística, nas minhas sessões, gosto bastante. Eventualmente uso também técnicas de coaching generativo, são outras técnicas que eu acabei estudando, enfim. Vai de acordo com aquilo que funciona melhor com o cliente, de acordo com aquilo da atividade. Também vai depender bastante da formação do coach. Às vezes o coach pode ser psicólogo, ter uma formação em psicologia e aplicar uma técnica também cognitiva comportamental, alguma coisa nesse sentido. O que vale, na verdade, é aplicar as técnicas de uma forma em que o cliente, a cada sessão, sinta que está se aproximando ao estado desejado. Aqui nós estamos debatendo essa questão do coaching em todas as profissões, vamos assim dizer, como eu disse no bloco anterior, mas eu gostaria de dizer, existe técnica ou processo de coaching específico para advogados, para escritórios de advocacia? Como que se trabalha isso? César, realmente o coaching para advogados ou escritórios de advocacia ou para áreas jurídicas em empresas, ele é uma coisa um pouco mais recente. Nós na Behave Consulting, nós desenvolvemos uma técnica para se trabalhar especificamente com esse público, né? A primeira grande questão é porque nas faculdades geralmente não se fala muito acerca de autoconhecimento, questões comportamentais, não é o que se explora costumeiramente numa faculdade de direito. De modo que o profissional, quando adentra o mercado de trabalho, ele pode se deparar com alguns entraves. Isso pode prejudicar a relação, o desenvolvimento, as entregas dele no ambiente tanto de escritório jurídico como área jurídica dentro de uma empresa, ou até mesmo trabalhando de forma autônoma. A ideia realmente desse trabalho é trazer algumas competências dentro de uma linguagem jurídica, de forma que tudo isso esteja conectado com o advogado no momento que ele estiver desempenhando as suas funções. Nós trabalhamos vertentes, por exemplo, como a captação de clientes, trabalhamos vertentes como autorrealização dentro do processo, trabalhamos vertentes, uma vertente, por exemplo, comportamental. Quais são os comportamentos que me limitam e quais são os comportamentos que me impulsionam? Quais são as crenças existentes, algo mais profundo, crenças existentes que me acompanham há muito tempo, que eventualmente estão travando o meu negócio? Outra coisa é porque eu trabalho muito bem sozinho, sou um ótimo técnico jurídico, mas no momento em que eu sento com outra pessoa, no momento em que eu começo os meus relacionamentos, eu tenho dificuldade em formar as minhas alianças e dificuldade em obter resultados. Então tudo isso é trabalhado nesse programa específico. Realmente ele surgiu com as primeiras necessidades, nos primeiros trabalhos que nós fizemos com advogados em escritório. Estendemos isso para empresas agora e realmente é um produto já muito bem desenhado e que surte bastante efeito. Como vocês aí e você especificamente já trabalha com isso, eu te pergunto, o que vocês conseguiram verificar aí, o que vocês conseguiram ver em termos de resultados, de benefícios já, depois desse processo de coaching específico para advogados? O primeiro em relação ao advogado
é esse processo de autoconhecimento e como ele vai trazer como ele vai utilizar os recursos dele, desde a captação de clientes até as suas entregas. Melhora, inclusive, a qualidade das entregas, porque o advogado, ao final das contas, ele acaba entendendo, se conectando verdadeiramente com o cliente, entendendo verdadeiramente o papel dele e realiza entregas melhores, entregas que são já desejadas pelos seus clientes. Então, ajuda também a trabalhar a questão de captação de clientes. Outra forma é como ele adentra o mercado, como ele se mostra ao mercado. Quando o advogado ele se mostra ao mercado, estou dizendo no caso de um advogado autônomo, ele se mostra ao mercado de uma forma que incompatível com ele como ser, ele vai se deparar com uma dificuldade muito grande em fazer sentido. A possibilidade de, em algum momento, ele se tornar um profissional incongruente em relação às ações dele, a valores e etc., é muito grande. Já numa empresa, o resultado mais expressivo que nós temos é na sinergia de trabalho. No momento que nós trabalhamos os advogados de área jurídica ou de escritórios, por exemplo, nós conseguimos uma sinergia, um entrosamento melhor entre eles. Algo que no passado era muito trabalhado em várias outras atividades e o jurídico sempre ficava de canto, os advogados sempre ficavam de canto, né? São as pessoas que encontravam dificuldade, os profissionais que geralmente eram trazidos aqui no momento de uma ação corretiva, imediatista. Hoje em dia há um papel preventivo do advogado. O advogado tem um papel maior no negócio, ele tem um papel melhor, mais estratégico. O advogado está muito ligado à estratégia hoje, né? Não que ele não devesse estar no passado, mas no passado não era o que ocorria. E hoje ele está plenamente ligado. Obviamente, o profissional que não entende isso, ou a equipe jurídica que não entende isso, tanto o escritório como a empresa, ela perde em suas entregas. Em dado momento, ela é cobrada. E já não sabemos mais se haverá tempo para ela realizar a entrega. E quais são os efeitos de não se realizar uma entrega da forma desejada? O mercado clama por isso. O processo de coaching, então, por tudo que você disse, ele pode ser realizado de forma individual ou coletivamente. Exatamente, César. Individual ou coletivamente. Na questão do indivíduo, nós trabalhamos questões diferentes em relação às equipes. A questão do indivíduo, nós trabalhamos esse autoconhecimento. Metas pessoais que se conectam com as metas profissionais desse indivíduo. E aí, qual é a gama de recursos que ele tem? O que nós conseguimos despertar lá para que realmente ele alcance o estado desejado? Nesse momento, o autoconhecimento ele flui. Quando nós trazemos o processo de coaching para as equipes, realmente é para tornar a equipe de alta performance, que é um dos nossos temas aqui abordados. São as entregas. Como uma equipe constrói, né? Um sujeito entrega outro sujeito entrega mas quando esses dois se juntam em equipe, eles entregam 4 ou 5. Essa é a ideia do coaching em equipe. É como fomentar essa sinergia de uma forma que as entregas sejam melhores, as entregas sejam sustentáveis dentro de uma empresa, dentro de um escritório, para os clientes. Aqui é muito interessante esse tema, e embora nós estejamos falando do coaching em várias perguntas aqui, em várias discussões aqui voltado para o advogado, na realidade já percebemos que o coaching ele não fica restrito, evidentemente, só a essa área e é aplicado ao público em geral. Com certeza, César. Ele é aplicado ao público em geral. Todos podem gozar dos efeitos positivos do coaching. Isso não tem a menor dúvida. Já que nós estamos aí chegando ao final do programa, eu gostaria que você falasse, Alan, fizesse aí um resumo e falasse para o nosso telespectador quais são as vantagens de se submeter a um processo de coaching. César, primeiramente, o processo de coaching é o processo mais eficaz para se partir do estado atual e alcançar o estado desejado. Durante esse processo, há uma rotina de autoconhecimento que gera uma sensação de sucesso, uma sensação de evolução a cada sessão. Então, o ponto de partida principal já é esse autoconhecimento. Outra coisa é como esse sucesso, como essa meta alcançada, esse estado desejado alcançado, reflete na sua vida, operando e trazendo sensações ainda melhores e maiores. E como isso também pode te ajudar em relação aos seus relacionamentos,
a posicionamentos que você tem fora, em relação à formação de alianças, questões estratégicas do que eu quero alcançar lá fora para a minha vida pessoal, o que eu quero alcançar lá fora para a minha vida profissional e outras áreas. Eventualmente até mesmo espiritual, enfim. Ele pode ser utilizado... O estado desejado, ele não é do coach, ele não é de quem assiste de fora. Ele é do coach, o cliente. O cliente estabelece onde ele quer chegar. E o coach, que é o técnico facilitador, realmente ele facilita esse caminho. Ele conduz o coach até o estado desejado. Muito trabalho, muito esforço e vale muito a pena. Sem dúvida. Infelizmente chegamos aqui ao final de mais um programa. Eu agradeço aqui, Dr. Alan Sato, pelas palavras que veio nos proferir, principalmente ao nosso telespectador, que o objetivo maior aqui é o esclarecimento de dúvidas para você que nos ouve, que nos vê. E assim, continue mandando e-mails para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.